Você tem alguma coisa a ver com essa chegada dos treinadores portugueses no Brasil? Na verdade, assim, quando, há alguns anos atrás, o Bruno Vicentini, que era vice-presidente do Cruzeiro, era muito amigo meu, e eu falava uma coisa que eu falei, pô, não tem sentido não ter nenhum treinador português que fala a mesma língua, eu vejo direto, eu vejo argentino, uruguaio, enfim. E nessa época, eles foram para ele, acho que o Thiago Escuro também era diretor do Cruzeiro. Eu tinha aconselhado um cara que eu gostava muito, que estava no Braga, estava começando, que era o Paulo Fonseca, que hoje já treinou a Roma, enfim. E o Paulo estava no Braga e eu achava que era um treinador que tinha muito, muito futuro. Aí o Paulo meio que não queria sair do Braga, que foi aquela... A gente tem um problema do calendário, né? Nossa Sim. dificuldade aqui é essa. E aí o Paulo Bento estava sem treinar. E eu falei, olha, eu não conheço o trabalho do Paulo Bento, assim, porque não treinei com ele. É difícil analisar só de fora, né? Mas a informação é boa e tal. Mas aí foi uma questão deles entrevistaram e chegaram num acordo com o Paulo, gostaram, o próprio Thiago Escuro, enfim. Mas ele veio e não deu muito certo, assim, as coisas não foram tão bem. Nesse bonde atual aí você não tem a ver com ele? Não, alguns clubes, como você conhece, perguntam a opinião, enfim. Você dá o telefone. Dou o telefone, dá a opinião. Esse do Botafogo, agora você deu o telefone, o Corinthians... Não, o Castro... Alguém me falou que o Corinthians pediu ajuda? Não, eu conheço ele há um tempo já. Ele foi treinador do Porto B há muito tempo, já conheço ele há bastante tempo. Teve no Shakhtar, fez um trabalho bom. E eu gosto dele, acho que é um treinador que... Mas eu, na verdade, eu falava pela questão da língua, né? Tipo, se você parar, o brasileiro já treinou muito em Portugal, né? O maior campeão de Portugal é brasileiro, né? O Otto Bularino. E, na verdade, você teve Autuori, já treinou, você teve o Gilberto Silva, Filipão. Então, sempre teve. Então, eu não entendia essa questão dos treinadores portugueses não entrar no Brasil. Eu achava que era uma questão de uma troca. Na verdade, eu opino que tem que ser, se o treinador é bom, não tem essa história onde ele veio, não. Mas eu não achava que, tinha que destravar um pouco isso, né? Quer dizer, você teve uma história lá atrás, não tinha sentido não ter um português, até porque a língua é um pouco a mesma, apesar de... Apesar da camisola, do relvado, São os termos, os termos de futebol. Mas eu sempre achei isso, então, legal, acho que tem essa troca, né? Acho que o problema é que depois tudo vira uma discussão meio sem sentido, né? Da nacionalidade, sem discutir a qualidade. Exatamente. Mas você acha que está exagerado essa coisa, por exemplo, de todo time brasileiro que manda o treinador embora, imediatamente ele coloca como uma base o seguinte, eu quero um treinador estrangeiro. Ou seja, os treinadores brasileiros não servem mais. Você acha que isso está exagerado ou condiz com a realidade? Eu acho que está exagerado no sentido de quando você está contratando sem saber o porquê você está contratando. Né? Acho que o grande problema é quando você... É o estereotipo de, não, eu quero um estrangeiro, mas por quê? Aí você tem que dar as suas explicações. Eu quero por isso, porque aqui eu não encontrei... Então, assim, muitas vezes essa pergunta não tem resposta. Não, quero porque é estrangeiro. Não porque é bom, não porque... se você souber responder essas perguntas, aí sim, beleza, estou de acordo. Você monta um perfil, se o técnico for estrangeiro, é estrangeiro. Estrangeiro é estrangeiro. Enfim, do que você quer, do seu modelo de jogo, daquilo que você está buscando, do clube que você está. Né? Então, assim, acho que é um pouco isso. Às vezes a moda é um pouco essa de, quero estrangeiro, mas por quê? Você sabe por quê? Sabe o que você está buscando? E aí o erro está nisso, eu acho. De uma maneira geral, você acha que os técnicos portugueses são muito melhores que os brasileiros? Não, acho que os técnicos portugueses têm Portugal tem uma escola nos últimos anos, os cursos são bons, os treinadores estudam bastante, eu acho que foi já lá atrás, né? Não de agora. Eu imagino, eu não fiz o curso de treinador, não posso opinar assim dessa... Você tem vontade? Não, eu acho que não, eu acho que o caminho que eu segui é o que eu gosto, eu sempre gostei muito mais ligado à gestão, muito mais outra coisa do que propriamente o campo, assim, não era uma coisa que me fascinava muito. Mas eu tenho a noção exata de que tem que se preparar. Eu, se fosse treinador, estudaria, se fosse treinador, teria que... Então, talvez, eu acho que Portugal, no início, nos últimos anos, os treinadores têm estudado bastante, o Brasil está começando e já tem feito, se você pegar os cursos, aí se falar com os treinadores hoje brasileiros também estão num nível alto. Eu acho que é uma questão de qualidade, eu não acho que tem isso, não. Tem treinador bom português, tem treinador que são mais ou menos, tem treinador que não tem tanta qualidade, enfim... Eu acho que são. Eu tenho, por exemplo, uma tese sobre isso meio... Porque assim, eu fico tentando achar uma explicação, né? Tudo tem que ter uma explicação. Na minha cabeça, o que está acontecendo é assim, o treinador europeu, de maneira geral, e não só europeu, os treinadores de qualquer país do mundo, sempre tiveram que prezar muito por um jogo coletivo para tentar interromper a qualidade individual.
Nós aqui a vida inteira tivemos que montar um sistema defensivo para permitir que os atacantes jogassem livremente, porque a gente sempre teve muito talento para resolver. Na medida que o futebol ficou muito intenso, muito tático, muito físico, o coletivo vale demais. E aí, evidentemente, eu acho que sobra uma experiência a mais para o pessoal que já fez isso a vida inteira do que para os treinadores brasileiros se adaptarem a um sistema de jogo que nunca foi o nosso. Né? Eu lembro que a gente brigava com o Tele Santana aqui no Brasil, eu era pequeno. Você fala, pô, põe ponta Tele, solta não sei quem, não manda voltar para marcar e tal. E hoje, se teu atacante não voltar para marcar, você tira o cara do time. Né? Eu acho que a questão coletiva sempre foi mais forte. Também a gente tem que entender tem uma coisa clara. Por exemplo, se você treinar o Villarreal na Espanha, você não está lutando por título. Sim. Né? Se você treinar o Botafogo, por mais que você não esteja, porque seu time não tem condições, ou o Fluminense, mas você vai ter uma torcida que espera título. Né? Então a gente, talvez no Brasil, agora, nos últimos anos, por ter a média dos... Normalmente os times estão chegando nas finais, estão acabando sendo mais ou menos os mesmos. Uhum. Né? No Brasil você não pode ser dirigente e falar que agora o Cruzeiro tá na segunda, mas tipo, você não pode falar que o Corinthians não luta para ser campeão. Não, o torcedor não aceita. O torcedor não aceita. E às vezes você pode não ter um time para ser campeão nesse ano. E principalmente porque aqui acontece aquelas aberrações. Às vezes você acerta um time e ganha um título, na cabeça do torcedor aquilo não foi uma conjunção de falar, não, agora eu tenho que ganhar todo ano. Então, e o que acontece é que assim, então às vezes você não tem muito definido. Se você olhar basicamente Espanha, você vai ver que Barcelona e Real Madrid lutam para ser campeão. De vez em quando o Atlético tem interferido nesses últimos anos. Depois tem ali umas 3, 4 times que jogam sempre Champions, Liga Europa, e o resto é um time para fazer uma temporada boa. Se você entender isso, de alguma forma você tem mais estabilidade dos treinadores, né? E se eu estiver treinando no Villarreal, eu sei que eu não tenho que ser campeão. Se eu chegar na classificar para Champions, é um puta ano, entendeu? Então, assim, aqui a gente tem essa dificuldade. Se você imaginar, o Corinthians tem que lutar para ser campeão. Às vezes não podendo. Às vezes não tem time. Talvez o Fluminense tenha aceitado um pouquinho mais nos últimos anos, porque não tem, mas é uma torcida que cobra. Sim. Sei lá, o Vasco está na segunda, enfim. Você vai, o Atlético Mineiro até uns últimos anos não tinha sido, esse ano voltou, no ano passado. Mas a vida inteira foi cobrada. Mas a vida inteira foi cobrada. Então, você pode mudar o patamar técnico, mas você não vai mudar o patamar da cobrança. E sem contar um campeonato que realmente tem mais times grandes do que em outros campeonatos. Se você parar para pensar, você tem 8, 10 times grandes no Brasil com a cabeça de campeão, às vezes pode não ter capacidade, mas com a cabeça para lutar para ser campeão. Você tem um calendário complicado, né? Não é fácil. Então, assim, eu acho que, na verdade, não adianta você olhar para os treinadores de uma forma, só os treinadores têm que olhar para aquilo que você tem, para a estrutura.